Olha o Botafogo chegando, cruzamento, Maurício! Batinha de tirar o fôlego do Brasil inteiro! Família Alvinegra, sejam bem-vindos. Meu nome é Diego, do canal Diego Bennett, botafoguense realista. Aqui nós falamos de futebol de uma forma direta, sem enrolação. Você que não é botafoguense, não vai embora não. Fica aí, porque aqui nós falamos de futebol e vocês vão poder dar a sua opinião, tá? Vamos poder estar dando as nossas opiniões aqui de uma forma respeitosa. Temos nossas opiniões diferentes. Somos seres humanos iguais, mas temos nossas opiniões diferentes, não tem problema. O importante é nos respeitarmos como seres humanos, independente da nossa diferença na nossa opinião. Você tem algum assunto que eu quero falar a respeito de futebol, algum atleta ou alguma equipe que você gosta, que você queira que eu fale? Comenta aqui, tá? Pode falar aqui nos comentários que eu vou estar falando sobre isso, sobre essa equipe ou sobre esse atleta. Nós vamos poder estar comentando a respeito disso. Sintam-se à vontade, curta, compartilhe esse vídeo. Se você tem alguma questão que você discorda do que eu estou falando, não tem problema, comenta aqui, tá? Mas compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam dar a sua opinião também. E hoje eu vou estar falando a respeito de um assunto que é polêmico. Tá? Alguns atletas têm falado sobre isso, alguns dirigentes, alguns treinadores, eles têm falado sobre isso, que é a respeito de grama sintética e grama natural. Qual a sua opinião? Alguns atletas têm falado sobre isso. E você, aí, qual a sua opinião? Comenta aqui. Pode comentar aqui a sua opinião. O que você acha? Tem alguns atletas que dizem que a grama natural é melhor, causa menos lesão, o jogo fica mais dinâmico. Tem outros que já preferem a grama sintética, que dizem que o jogo é mais rápido, que flui melhor. E o que você acha a respeito disso? Hoje eu trouxe dois personagens que participaram, né, diretamente ou indiretamente sobre esse assunto. Um deles é o Renato Gaúcho, que falou sobre isso após o jogo contra o Botafogo, né, um jogo épico da equipe do Renato Gaúcho, que ganhou, virou o jogo, né? O jogo foi em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, segundo turno. Botafogo ali ganhando de 3-1, e a equipe do Grêmio, né, sob o comando do seu treinador Renato Gaúcho, virou o jogo para 4-3. E o Suárez fez 3 gols nesse jogo, que mais para frente nós vamos estar falando sobre esse jogador. E ali após o jogo aconteceu em São Januário porque o Newton Santos, que por sinal tem grama sintética, que é uma grama moderna, uma grama que tem imitação de grama natural, né? E uma modernidade fora do comum. Tá? Ali é um sintético moderno, moderníssimo, de alta qualidade. Quem jogou lá sabe disso, tá? Os jogadores não têm do que falar. É uma grama sintética de alto padrão. E ali o Botafogo não pôde mandar o jogo contra o Grêmio pelo fato de ter alugado o estádio para show. Então ele mandou o jogo em São Januário, estádio do Vasco da Gama. E após o jogo, o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, falou a respeito desse assunto. Que se o jogo fosse no Newton Santos, com essa grama sintética de alto nível, alto padrão, se o jogo fosse lá, talvez o Suárez não jogaria essa partida. Talvez, né? Renato Gaúcho, eu te faço uma pergunta. O Suárez, que fez autor de 3 gols nesse jogo, que deu a vitória para o Grêmio, ele não jogaria nesse jogo. Mas ele jogou
no seu próprio estádio, na arena do Grêmio, seu Renato Gaúcho, que muitas vezes estava em péssimas condições, o seu gramado, o gramado da sua equipe, tá? O gramado do seu clube. Entendo sua opinião, respeito sua opinião, porém discordo, tá? Sabe por quê? Porque meses antes, o Soares, no aquecimento, no jogo contra o Bahia, da Copa do Brasil, lá em Salvador, ele sentiu o joelho. No aquecimento, na grama natural. Entendeu, seu Renato Gaúcho? Ele seria o titular, é claro. Sabe o que aconteceu nesse jogo? Ele ficou como opção. Num aquecimento de uma grama natural, ele sentiu o joelho. Seu Renato Gaúcho, eu tenho aqui alguns dados sobre jogos no seu estádio em que estava péssimas condições de jogo. O teu critério eu não consigo entender. O teu critério. Porque talvez você não colocaria o seu jogador para jogar numa grama de alto padrão, mesmo sendo sintética, né? Mas no seu estádio cheio de imperfeições, o senhor colocaria o seu melhor jogador para jogar, jogador de Copa do Mundo. Então ele pode se lesionar na grama sintética de alto padrão, mas num gramado natural, cheio de imperfeições, ele não pode se lesionar. Seu Renato Gaúcho, não estou encontrando coerência. Respeito sua opinião, tá? Respeito a opinião dos atletas que acham que grama natural é melhor, mas eu não consigo entender esse tipo de pensamento. Se a gente fizer uma pesquisa de jogadores lesionados em grama sintética, em grama natural, a gente vai pegar e ver que esses números de grama sintética não são maiores de lesões, jogadores lesionados, tá? Então, vamos ser flexível na hora de analisar, tá? Os palcos que tem por aí afora no Brasil, tá bom? Porque muito mais vale jogar numa grama sintética como é o Allianz Parque do Palmeiras, a Arena da Baixada do Atlético Paranaense e o Newton Santos, tá? Do Botafogo, do que você jogar nas imperfeições da Arena do Grêmio, no Mineirão, no Castelão, como esse ano teve um gramado em péssimas condições, tá? Respeito todos esses estádios, são estádios muito bonitos, estádio moderno, estádios bem cuidados, mas muitas vezes deixaram a desejar, tá? Seu Renato Gaúcho, num jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, importantíssimo, que aconteceu no seu estádio, que a sua equipe perdeu de 2-0, seu gramado não estava legal não, para um jogo desse tamanho. Seu gramado não estava legal não, Renato Gaúcho, tá? Então vamos analisar direitinho, tá? Porque é muito melhor a gente jogar numa grama sintética, bem tratada, né, em condições de jogo, do que desses buracos desses estádios aí que a gente vê maltratado. Tá bom, Renato Gaúcho? Pensa direitinho, tá? Que vemos a cuidar melhor dos nossos jogadores, tá? E dos estádios, tá? Vamos cuidar melhor da grama e não colocar a grama sintética como se fosse uma vilã que não é, tá? Vilão é quem abre a porta do estádio em péssimas condições. Os seus atletas, vamos cuidar dos atletas,
tá bom? Cuidar de todos. Vamos ter amor ao próximo e colocar melhores estádios em boas condições para uma boa partida, seja ela sintética ou seja ela grama natural. Aqui eu encerro esse vídeo de hoje, tá? Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas e as pessoas puderem dar sua opinião, tá?